coisa nessa vida que a gente passa anos olhando sem enxergar de verdade. Você já parou na frente de uma planta que mora na sua casa há anos, talvez desde que você era criança, e se perguntou de onde ela veio, o que ela guarda, o que as pessoas que vieram antes de nós sabiam sobre ela que a gente não sabe mais? Pois é, eu me fiz essa pergunta muitas vezes ao longo da vida, e cada vez que me aprofundei nessas histórias, encontrei um mundo tão rico, tão cheio de camadas e de significados, que fiquei me perguntando por que a gente deixou tudo isso para trás. Hoje eu quero te contar sobre 3 plantas que quase todo brasileiro tem em casa, no quintal, na janela, na beira da calçada, e que carregam histórias, tradições e saberes que vão muito além daquilo que aparece nos livros de jardinagem. Fica aqui comigo até o fim, porque o que você vai descobrir hoje sobre essas plantas tão simples e tão presentes vai mudar completamente a forma como você olha para elas. Eu sou Dona Nadir e desde que me entendo por gente, aprendi que a planta que cresce no quintal de casa não é enfeite. Minha avó Conceição dizia que cada folha que a natureza coloca do lado da gente tem um propósito e que as pessoas que aprenderam a ouvir as plantas foram, durante muitos séculos, as mais sábias que existiram. Ela não dizia isso com arrogância, dizia com uma calma que vinha de dentro, do tipo de calma que só a gente que realmente sabe alguma coisa consegue ter. Aprendi com ela a olhar para o jardim não como um lugar bonito para descansar a vista, mas como um repositório vivo de memórias, de curas, de proteções e de histórias que atravessaram gerações. E é exatamente isso que eu trago aqui no canal Natureza e Sabedoria Popular, toda semana. Esse fio que nos conecta com o que os mais velhos sabiam e que a correria do mundo moderno foi apagando aos poucos. Hoje são 3 plantas, 3 histórias, 3 mundos que provavelmente dormem dentro da sua própria casa sem que você saiba. A primeira delas é a espada de São Jorge, e eu sei que você já conhece. Todo mundo conhece. Ela está na soleira da porta, no corredor, no quarto, às vezes no banheiro, porque todo mundo já ouviu falar que ela protege a casa dos males e das invejas. Mas o que quase ninguém sabe é que essa planta tem uma história de resistência que atravessa séculos e oceanos, e que o nome que ela carrega hoje no Brasil não é o nome original, não é nem de longe a única história que ela guarda. Na África, especialmente entre os povos do centro e do oeste do continente, as plantas de folhas longas e rígidas, como a espada de São Jorge, eram consideradas guardiãs naturais dos espaços sagrados. Elas eram plantadas nas entradas dos templos, dos locais de culto, dos espaços onde os anciãos se reuniam, não por superstição vazia, mas por uma leitura profunda da natureza dessa planta. Folhas que crescem para cima, rígidas, firmes, que não dobram fácil com o vento, que sobrevivem em condições que fariam qualquer outra planta murchar. Para aqueles povos, uma planta assim só poderia ser guardiã. Só poderia carregar uma força que mantém o mal do lado de fora. Quando os africanos escravizados foram trazidos para o Brasil, trouxeram consigo o que ninguém conseguia tirar deles: o conhecimento, a espiritualidade, a relação com a natureza. E nesse processo de adaptação forçada, de mistura de culturas, de sobrevivência cultural dentro de um sistema que tentava apagar tudo, as plantas ganharam novos nomes, novas histórias por cima das antigas, novas camadas de significado. A espada de São Jorge ganhou o nome do santo cristão, mas por baixo desse nome, a sabedoria africana continuou viva. Passou de mãe para filha, de pai para filho, nas comunidades quilombolas, nas casas de candomblé, nos terreiros de umbanda, nas famílias que guardavam o conhecimento sem nem saber nomear de onde ele vinha. Minha avó Conceição nunca falou em candomblé na vida dela. Era uma mulher católica, rezadeira, mas plantava a espada de São Jorge na entrada de casa com a mesma convicção que as mulheres africanas tinham plantado séculos antes. Ela não sabia que estava carregando uma tradição milenar. Ela só sabia, com aquela certeza de quem aprendeu vendo, que aquela planta protege. E a ciência, que muitas vezes demora para chegar onde o povo já estava, acabou confirmando algo sobre a espada de São Jorge que deixa qualquer um de boca aberta.
Pesquisadores da Agência Espacial Americana fizeram um levantamento ao longo de anos sobre quais plantas são mais eficientes em purificar o ar de ambientes fechados. E a espada de São Jorge figurou entre as mais poderosas da lista. Ela absorve toxinas do ar, substâncias que emanam de móveis, de tintas, de produtos de limpeza, e libera oxigênio mesmo durante a noite, o que é raro entre as plantas. Então, enquanto você dorme, essa planta que a sua avó colocou no corredor está trabalhando, está filtrando o ar que você respira, está cumprindo uma função de guarda que vai muito além do simbólico. O povo já sabia disso. Não com o vocabulário da ciência, mas com a observação de quem vive perto da natureza o tempo suficiente para entender o que ela faz. Eu quero fazer uma pausa aqui para te perguntar uma coisa que me toca de verdade. Você tem ou já teve uma planta em casa que veio de alguém que você ama? Uma muda que a sua avó te deu? Um galho que a sua mãe enraizou num copo de água? Uma planta que veio da casa de uma pessoa que já se foi e que você guarda até hoje com um carinho especial? Porque eu sei que muita gente que me acompanha aqui tem essa experiência. E também sei que às vezes é difícil falar sobre isso, sobre o quanto uma planta pode carregar saudade, pode ser o jeito que a gente mantém viva a presença de alguém. Se você tiver essa história, me conta nos comentários. Pode escrever assim: tenho uma planta que veio da mão de quem eu amo, e ela ainda vive aqui comigo. Eu leio cada comentário com muito carinho, e esses relatos me emocionam de um jeito que é difícil de explicar. A gente vai percebendo que a sabedoria popular não é só sobre plantas. É sobre pessoas. É sobre amor. É sobre o que a gente preserva do que passou. A segunda planta que eu quero te contar hoje é uma que divide opiniões até hoje. E isso por si só já diz muito. É o manjericão. Aquela plantinha de cheiro tão forte, tão inconfundível, que a maioria das pessoas coloca na janela da cozinha para ter folha fresca para o molho e para o frango. Mas o manjericão é muito mais do que tempero, e a história dele no Brasil é uma história de sincretismo tão bonita que eu precisava contar. O manjericão chegou ao Brasil por diferentes caminhos. Veio com os europeus, que já o cultivavam há séculos como erva sagrada e medicinal, veio com influências árabes, veio com africanos que conheciam plantas da mesma família em suas terras de origem. E aqui, nesse caldeirão que é a cultura brasileira, ele virou uma planta de múltiplos significados, cada comunidade adotando o que fazia sentido dentro da sua própria visão de mundo. Na tradição popular nordestina, especialmente no interior, o manjericão é planta de amor. Não é só figura de linguagem. Existe uma prática muito antiga, que minha avó Conceição conhecia bem, de oferecer um raminho de manjericão a uma pessoa por quem se tem sentimentos. E se ela cheirar o raminho e sorrir, é porque o sentimento é recíproco. Parece simples, parece até ingênuo, mas por trás dessa prática existe uma lógica sensível e inteligente. O aroma do manjericão provoca reações físicas reais nas pessoas, e a forma como alguém responde a um cheiro intenso e inesperado pode revelar muito sobre o estado emocional daquele momento. Nas festas juninas do Nordeste brasileiro, que são uma das maiores expressões da cultura popular do país, o manjericão é presença garantida. Os rapazes costumavam presentear as moças com um raminho enfeitado de manjericão como forma de declarar interesse, numa tradição que mistura o sagrado do São João com a malícia gostosa do povo nordestino, que transforma tudo em festa e em poesia. E nos terreiros de candomblé e umbanda, o manjericão é uma planta de Oxóssi e de outros orixás ligados à natureza e à fartura, usada em banhos de limpeza, em defumações, em rituais que buscam atrair o bom e afastar o que não presta. O interessante é que na tradição do catolicismo popular, especialmente em Minas Gerais e no interior de São Paulo, o manjericão também tem uma função sagrada, sendo usado para benzer crianças, para espantar o mal-olhado, para trazer proteção. Esse mesmo cheiro, essa mesma planta, rezando para santos e para orixás ao mesmo tempo, porque o povo brasileiro aprendeu que a força da natureza é grande demais para caber dentro de uma única tradição. Do ponto de vista do que a planta faz pelo corpo e pelo ambiente, o manjericão também surpreende.
O cheiro que ele libera no ar tem compostos que funcionam como repelentes naturais de insetos, o que explica por que as cozinhas antigas sempre tinham um vaso dele na janela, não só pelo tempero, mas para afastar as moscas. Além disso, o manjericão tem propriedades que ajudam a acalmar o sistema digestivo. E chás feitos com as folhas frescas eram usados por gerações para aliviar má digestão, enjoo e dor de estômago. Minha avó fazia um chazinho de manjericão com erva cidreira quando alguém em casa estava com o estômago embrulhado, e funcionava de um jeito que a gente ficava surpreso sempre, mesmo já conhecendo o resultado. Ela dizia que as plantas que têm cheiro forte são as que carregam mais força, e quanto mais eu aprendo sobre elas, mais eu entendo o que ela queria dizer. O cheiro é a planta se comunicando com o mundo, liberando no ar aquilo que ela carrega de mais poderoso. A terceira planta que eu quero te apresentar hoje talvez seja a que mais surpreenda, porque é uma que as pessoas tendem a subestimar completamente. É o boldo. Aquela plantinha de folha grossa, áspera no toque, de cheiro amargo e forte, que a maioria das pessoas conhece exclusivamente como remédio para ressaca ou para fígado carregado. O boldo brasileiro, que é o que a gente encontra nos quintais por aqui, tem uma história de uso que vai muito além do dia seguinte à festa. Os povos indígenas do Brasil já usavam plantas da mesma família do boldo muito antes da chegada dos europeus, em preparos que faziam parte não só do cuidado com o corpo, mas de rituais de purificação. A ideia de que o amargo limpa, de que o que é difícil de engolir é justamente o que mais cura, é uma sabedoria que aparece em culturas completamente diferentes ao redor do mundo. E o boldo é um dos melhores exemplos disso. Quando os colonizadores europeus chegaram e encontraram esses usos, misturaram com seus próprios conhecimentos sobre plantas amargas para o fígado, que vinham de tradições medievais europeias. E o resultado foi uma planta que se tornou sinônimo de cura popular no Brasil inteiro. O que pouca gente sabe é que o boldo também tinha usos espirituais e ritualísticos em algumas tradições populares brasileiras. Em certas comunidades do interior, especialmente nos estados do Sudeste e do Sul, a folha de boldo era usada em banhos que tinham a função de limpar as energias da pessoa, de tirar aquilo que estava pesado, que estava acumulado, que estava impedindo o fluxo da vida. A amargura da planta era interpretada como uma força de purificação, a ideia de que, assim como o amargo limpa o interior do corpo, ele também limpa o interior do espírito. E há algo poeticamente bonito nessa leitura, porque ela trata o ser humano como uma coisa só. Não separa o físico do espiritual. Não coloca o corpo de um lado e a alma do outro. O povo mais antigo entendia que a gente é tudo junto e tratava a gente como tudo junto. Essa é uma sabedoria que a medicina moderna está só agora começando a reconhecer com aquilo que chama de saúde integral, mas o boldo já praticava isso no quintal há séculos. Tem um detalhe sobre o boldo que eu sempre achei fascinante e que a maioria das pessoas não conhece. A folha do boldo, aquela que a gente pega diretamente da planta e mastiga ou faz chá, tem uma textura áspera e cabeluda que parece quase desconfortável ao toque. E existe uma crença popular muito antiga que diz que quanto mais áspera e peluda for a folha, mais forte é a planta, mais força ela carrega. Minha avó, Conceição, sempre escolhia as folhas mais peludas quando ia preparar o chá para alguém que estava sofrendo. Ela dizia que planta fácil demais, lisa demais, bonita demais, geralmente não tem muito a oferecer. Que a natureza esconde sua força maior naquilo que não é belo à primeira vista. E eu penso nessa frase até hoje quando olho para o mundo, não só para as plantas. Tem uma sabedoria nessa observação que vai muito além do jardim. Agora, o que fazer com todo esse conhecimento? Porque saber a história é maravilhoso, mas a sabedoria popular sempre foi muito prática, sempre teve os pés no chão. A espada de São Jorge, para cumprir bem o seu papel de purificadora do ar, deve estar em ambientes internos, onde o ar circula pouco, como quartos e salas com pouca ventilação. Ela não precisa de muita água, não precisa de muita luz direta. É uma das plantas mais resistentes que existem, e quanto mais você a negligencia, mais ela parece querer provar que está bem.
Regue uma vez por semana no máximo, deixe a terra secar bem entre uma rega e outra, e ela vai viver por anos sem reclamar. Para o manjericão, o segredo que as avós sabiam é simples: não deixe a planta florescer. Quando ela começa a jogar flores para cima, as folhas perdem força, o aroma diminui e a planta começa a envelhecer rapidamente. Assim que aparecer o primeiro sinal de flores, corte. A planta vai agradecer com novas folhas, mais vigorosas e mais aromáticas. E mantenha o vaso em lugar que pegue sol da manhã, porque o manjericão ama calor, mas não suporta o sol da tarde, que queima as folhas delicadas dele. Para o boldo, a dica mais importante que aprendi com minha avó é sobre o momento da colheita. Ela nunca arrancava mais de 3 ou 4 folhas de cada vez e sempre pedia licença para a planta antes de colher. Eu sei que tem gente que ouve isso e sorri, acha que é coisa de velho, de superstição sem fundamento. Mas existe uma lógica muito concreta por trás disso. Quando você colhe com cuidado, retira só o necessário e respeita o ritmo da planta, ela produz mais por mais tempo. As pessoas que tratam as plantas como depósito de onde tiram sem dar nada em troca, geralmente têm plantas fracas, que murcham, que param de crescer. Isso não é magia, é biologia, é respeito pelo ciclo natural. Mas os mais velhos ensinavam isso como respeito mesmo, como uma relação de troca com a natureza. E talvez seja porque quando a gente entende algo como uma relação e não como uma exploração, a gente automaticamente cuida melhor. Aprendi que a sabedoria popular muitas vezes chega ao resultado certo por um caminho diferente do da ciência, mas chega. Eu fico pensando muito no que aconteceu com todo esse conhecimento ao longo das últimas décadas. A gente viveu um período em que tudo que era popular era chamado de atrasado, de primitivo, de coisa de gente sem estudo. As avós que sabiam sobre plantas foram chamadas de curandeiras, como se fosse um xingamento. As práticas que vinham de tradições africanas e indígenas foram perseguidas, proibidas, apagadas. E uma geração inteira cresceu acreditando que o novo é sempre melhor que o velho, que a pílula é mais eficiente que o chá, que o produto industrializado substitui com vantagem o que vem da terra. E eu não digo isso para condenar o progresso, porque o progresso também salvou muitas vidas. Mas a gente perdeu alguma coisa muito preciosa nessa corrida e o que eu vejo hoje é que as pessoas estão sentindo falta. Estão voltando para os quintais. Estão perguntando para as avós que ainda estão vivas o que elas sabem, estão tentando recuperar uma relação com a natureza que o mundo moderno foi apagando sem pedir licença. E é por isso que esse canal existe. Não para negar o que a ciência trouxe de bom, mas para dizer que o conhecimento popular tem valor, tem profundidade, tem séculos de observação e de resultado acumulados nele. As plantas que estão na sua casa hoje, essas 3 que eu trouxe aqui e todas as outras que você tem por aí, são janelas para um mundo que quase desapareceu. Cada folha guarda uma história. Cada cheiro carrega uma memória coletiva que pertence a todos nós. E quando a gente aprende a olhar para elas, com esse respeito, com essa curiosidade, a gente não está apenas cuidando de uma planta, está mantendo vivo um fio que nos liga aos que vieram antes. Se esse vídeo te tocou, se ele te fez lembrar de alguém, se ele te fez olhar diferente para alguma planta que você tem em casa, eu peço de coração que você deixe o seu like aqui, porque ele me diz que esse trabalho chegou onde precisa chegar. E se você ainda não se inscreveu no canal Natureza e Sabedoria Popular, faça isso agora e ative o sininho, porque toda semana eu volto aqui com mais histórias, mais conhecimentos e mais afeto por tudo que a natureza tem para nos ensinar. Até a próxima!